Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a $56.600. Bitcoin que tem correçãozinha. E meu objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando possíveis oportunidades para as próximas horas e próximos dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, o vídeo de hoje vai ser bem mais rápido, tá? Eu quero fazer uma atualização aqui com vocês, começando de 1 hora, depois 15 minutos, 5 minutos. Vamos falar desse potencial reteste do triângulo que pode acontecer aqui e também de outro padrão gráfico que a gente está formando aqui no curto prazo, tá? Além disso, também quero atualizar os nossos indicadores de sentimento, começando com indicadores mais de longo prazo, como o Fear and Greed Index, e também indicadores do price action aqui, o que o long short ratio, o CPD, liquidações estão fazendo nesse momento e também onde as instituições estão tentando segurar, acumular o preço, beleza? Para finalizar, vamos falar um pouquinho do S&P 500, que está num ponto decisivo aqui para variar, né? Mas a gente deve ter essa decisão essa semana, né? Se a gente vai voltar para uma tendência de alta no S&P 500 ou se vem mais queda por aí. Mas então vamos lá. E antes de começar, investidores, gostaria de agradecer aí, estamos quase chegando nos 50 mil inscritos, tá? Eu gostaria de lembrar para vocês que quando a gente chegar nos 50 mil, vamos ter o sorteio de um projeto, beleza? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Que aí quando a gente chegar, nós vamos ter o sorteio dessa moral aí pra gente. Beleza, investidores, vamos lá então. Vamos falar para o Bitcoin, que nesse momento, inclusive, está corrigindo mais, né? Indo testar a região dos 56. A gente pode entender que o Bitcoin, apesar de estar numa tendência de alta muito clara aqui, sabemos que ele esticou demais no 4 horas, né? Então não seria nada demais a gente ter uma correção aqui para buscar regiões de Fibonacci, né? Essas regiões, elas consequentemente vão estar próximas aqui à nossa média no 4 horas, olha só. E para mim, a partir aqui mais próximo desses 52 mil dólares ali, a gente começa a pensar em oportunidades de mais longo prazo, tá bom? É claro que se o preço corrigisse mais, voltasse para próximo dos 50, seria uma oportunidade mais forte, né? A gente começa a ter mais suporte aqui no nosso VPVR e a gente não pode fechar os olhos para essa potencial oportunidade, beleza? Porém, a gente entende que o preço está muito distante dessa região. Não vai ser tarefa fácil a gente chegar até aqui, né? Afinal, quando a gente está numa tendência de alta, a maior probabilidade é a gente continuar essa tendência de alta. Então, o primeiro ponto, para quem está começando aí na análise técnica, é nunca tente operar contra a tendência. Ou seja, não faz muito sentido a gente vir aqui e shortar esse movimento acreditando que isso vai acontecer. Por quê? Porque a maior probabilidade de uma tendência de alta é que o preço continue subindo, tá bom? Então, você deve sempre apostar no movimento impulsivo, nunca no movimento corretivo, porque a correção, ela necessariamente tem uma probabilidade menor do que acontecer do que a tendência, beleza? Por isso que tendência chama tendência e correção chama correção, beleza? Então cuidado, tá, com a sua interpretação do que você deve fazer numa tendência de alta. O que a gente sempre faz, né? A gente tem uma estratégia para, primeiramente, seguir essa tendência, ou seja, operar a favor dessa tendência, ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma estratégia para realizar lucro, para colocar dinheiro no bolso, para eu aproveitar o preço subindo. Ou seja, se eu simplesmente só segurar o Bitcoin, ele pode ir a 100 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares e eu nunca vou colocar o dinheiro no bolso. Então eu tenho que ter uma estratégia para operar o curto prazo seguindo a tendência de alta, mas eu também tenho que ter uma estratégia para o longo prazo eu colocar o dinheiro no bolso. Só segurar para mim não é uma opção, beleza? E é por isso que sempre quando a gente está em extrema ganância, nós estamos vendendo, tá bom? Eu acho que essa é uma estratégia bem simples, tá? Eu não uso só o Fear and Greed, mas uso indicadores como liquidação, long short ratio e outros, tá? Book, etc. Para saber momentos bons de eu colocar o dinheiro no bolso. Então isso é muito bom não só para o nosso bolso, mas também para a nossa sanidade, porque a gente entende que o Bitcoin está subindo, beleza, ele começa a ficar mais pesado na minha carteira, eu rebalanceio isso colocando dinheiro no bolso. Não tem nada melhor. Isso também funciona muito bem pro lado contrário, né? Quando o Bitcoin tá caindo, tá ali nos 40 mil dólares e a análise técnica não permite eu comprar, eu posso comprar se eu tiver uma estratégia de acumulação, né? Ou seja, o mercado em medo, o long short rate lá embaixo, as instituições tentando acumular, eu posso ter uma estratégia também de longo prazo, eu não preciso depender só do curto prazo, tá bom? Então lembre-se disso. Um movimento corretivo, ele sempre tem uma menor probabilidade de acontecer, mas a gente não pode subestimar a probabilidade dele acontecer. A gente tem que estar preparado para tudo no mercado, beleza?
Então por isso que sempre faz sentido você colocar dinheiro no bolso quando o preço sobe muito, liquida muito, vai para extrema ganância, tá? Então imagina, pô, se a gente não tivesse colocado dinheiro no bolso nessa subida dos 3 mil dólares até os 65 mil dólares, pô, não dá, né? Você tem que ter uma estratégia para colocar esse dinheiro no bolso, galera, beleza? E é isso que a gente sempre faz quando o Bitcoin sobe, liquida e vai para ganância, extrema ganância. Tranquilo? Continuando aqui, indo para tempos gráficos menores, a gente pode entender que a gente rompeu o nosso triângulo para cima, né? E nesse momento aqui, a gente pode ver que o preço está num ponto interessante, né? A gente está voltando justamente para testar o nosso triângulo. Então, a gente pode ter potenciais entradas em todo esse range aqui. Ó, vou traçar, por exemplo, esse Fibonacci. E veja, o preço está testando justamente a média do 1 hora, tá bom? Se a gente fizesse uma entrada aqui, a gente precisa entender que a gente precisa colocar um stop próximo desses fundos, porque o preço pode corrigir por aqui para ir buscar os 52, os 50, por que não? Pode acontecer, então a gente tem que estar preparado para qualquer coisa, tá bom? Mas entenda, a gente está numa zona de suporte aqui e a gente tem essa zona a partir agora desse teste que a gente teve no 56 até aqui, olha só. Primeiramente, os 54.500 é uma zona importante e os 53.700 aqui também. A gente não consegue fechar candles abaixo dessa região. Porém, se a gente vem aqui e fecha candle aqui embaixo, ferrou. Provavelmente a gente vai ter essa correção mais forte e aí a gente olharia, tá? Mas mesmo se fechar aqui, eu vou shortar o Bitcoin? Eu não vou shortar o Bitcoin, galera. A primeira regra que a gente tem é operar a favor da tendência. Então, o tanto de gente que acaba shortando esses movimentos acaba ficando presas depois. E elas são justamente o combustível que faz uma tendência continuar, né? Então eu não vou ser uma dessas pessoas, tá? A gente vai operar a favor da tendência sempre, mas a gente não está só comprando quando o preço está em extrema ganância, a gente também está colocando dinheiro no bolso. Então, divida o seu lado trader, do seu lado investidor, o seu lado operar o curto prazo, do seu lado operar o longo prazo. Tranquilo? Então, nesse momento, a gente fica de olho para oportunidades de compra. Continuando aqui, indo para os 15 minutos, a gente pode ver que a gente estava formando um padrãozinho aqui e aparentemente a gente está tentando romper esse padrão para baixo, tá? Isso aqui era uma bandeira ou uma... E acho que ainda pode considerar aqui, né? Se a gente dá uma forçada, ainda dá para considerar que isso aqui é um padrão de continuação. E basicamente, né, se esse padrão for rompido para cima, a gente teria uma confluência aí de todos os tempos gráficos para apostar na alta, beleza? Então eu olharia aqui neste momento, olha só, para se o preço conseguir se manter acima desses topos aqui, acaba que é no topo mesmo, né? 57.600, não tem muita coisa que o segure para continuar essa tendência de alta aí muito forte que ele tá, beleza? Mas nesse momento a gente vai ter uma resistênciazinha nessa região entre os 56.400, antigo fundo, e o topo, beleza? Então assim, agora sim, eu ficaria mais de olho realmente para uma correção do preço, quem sabe ele chegando aqui nesses 55, liquidando muita gente e a gente tendo uma oportunidade aqui nessa região, seria um pouco mais seguro, digamos assim. Olhando as liquidações, a gente começa a ter liquidações mais fortes, né? Ultrapassou 1 milhão aqui neste momento, tá bom? Então, se alguém quiser aí já pensar num trade, não seria a pior coisa do mundo, mas claramente as liquidações ainda estão muito menores para quando a gente está caindo do que quando a gente sobe, beleza? Então o ideal é que a gente tenha liquidações mais significativas, e é por isso que eu fico de olho aí, para se a gente continuar corrigindo, liquidando mais, a gente tendo essa oportunidade de trade a favor da tendência de alta aqui do Bitcoin. A gente acabou de testar de novo o 56 e respeitou, sem dúvidas, é um suportezinho importante que a gente tem aqui para as próximas horas. Tranquilo? Continuando aqui e fazendo uma atualização dos nossos indicadores de sentimento, a gente pode ver que o nosso CVD e o nosso Long Short Weight deram uma piorada nas últimas horas, tá bom? Os dois estão subindo um pouquinho aqui, mas nada demais. A gente continua numa tendência de baixa no longo prazo no CVD. E o Long Short Weight continua próximo a 1 aqui, então nada demais mesmo, tá bom? Outro ponto que a gente pode ver também é que o Open Interest começou a cair agora nessa queda, ou seja, é bom isso, tá? Quando o preço corrige, o Open Interest cai. É bom porque ele está subindo na tendência de alta e está caindo quando o preço corrige na correção de baixa, né? Então faz sentido, tá? À medida aí que ele for liquidando, a gente pensar numa potencial acumulação aí. E um trade, tá? Aqui, como vocês já sabem, eu não vou pensar em acumular aqui para ficar semanas comprado. Tem que ter um trade aqui, eu tenho que ter um stop bem colocado aqui em um desses fundos aqui, basicamente. Tranquilo? Além disso, né, a gente pode destacar que nesse momento a gente já começa a ver mais instituição tentando acumular, né? Então, olha só,
A gente aqui no 1% tem 245 milhões de dólares na compra. É muita coisa, tá? Então não vai ser tarefa fácil a gente romper toda essa região aqui para baixo. Já tem muita instituição tentando acumular, bem mais do que tentando vender. Então isso é um bom sinal, tá? Isso é um sinal de que provavelmente a tendência de alta deve continuar aí para hoje. O que pode ferrar a gente aqui? O S&P 500, tá? O S&P 500 que estava subindo, começou a cair aqui nas últimas horas. E nesse momento está no 0 a 0, tá bom? Atenção, se a gente rompe para baixo aqui esse S&P 500, provavelmente a gente vai ter o Bitcoin sofrendo, tá? Mas se a gente vem aqui, rompe essa linha de tendência, retoma uma tendência de alta em todos os tempos gráficos, não há muito que a gente possa fazer a não ser esperar que todos os mercados continuem subindo. Então atenção, tá? É chato pra caralho esse S&P 500, mas é a vida, a gente tem que entender que a gente está numa correlação ao risco global aí, uma correlação a essa aversão ao risco global, né, que os bancos centrais propiciaram por causa de uma bolha aí muito clara que eles estão formando nos mercados. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. Vou fazer um resumo. Eu já vejo que o Bitcoin está numa zona de suporte, tá? Muita instituição tentando acumular aqui. Então, para quem está pensando nesse trade aqui, já é um potencial trade, esse reteste do triângulo que a gente fez agora nos 56 mil dólares. É um trade mais seguro, seria uma acumulação aqui até regiões de suporte mais significativas, ali nos 55, 54.800, que tem um ponto de controle aqui. Se eu fosse fazer esse trade, eu olharia para estopar em um desses fundos aqui, tá? Já que a gente estaria muito esticado, e a gente continua de olho para fazer um trade de mais longo prazo, se a gente corrigir mais abaixo dos 52, quem sabe até nos 50. A gente vai discutindo isso à medida que o preço for desenvolvendo aí, se essa correção continuar. Beleza? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite. Se tiver grande movimentação do Bitcoin, a gente entra de noite, tá? Se não, até amanhã antes de meio-dia. Até.